Oi, sabe uma coisa que talvez a gente não pare muito para pensar? O marketing não é algo estático, muito pelo contrário. Ele se transformou e muito nas últimas décadas. É exatamente essa jornada fascinante que a gente vai explorar agora. Então, vamos mergulhar nessa história. O jeito de pensar e de fazer marketing mudou radicalmente. Lá nos anos 60, quando a concorrência era bem menor, tudo, absolutamente tudo, girava em torno do produto. Aí, avançando para os anos 80, o foco se deslocou e a gente começou a falar de segmentos de mercado. E hoje? Bom, hoje a atenção está totalmente voltada para o cliente como indivíduo. Vamos fazer uma viagem no tempo, direto para os anos 60. Uma época em que, se uma empresa queria vender algo, a atenção era quase que exclusiva naquilo que ela produzia. O produto. Simples assim. A estratégia que dominava tudo era o marketing de massa. A ideia era criar uma única oferta, um produto padronizado que pudesse ser feito a um custo baixo para, claro, atrair o maior número de pessoas possível. Pensa naquela abordagem de tamanho único serve para todos. E a lógica por trás disso, olha, era bem direta e para a economia daquela época, que estava crescendo muito, era incrivelmente eficaz. O foco era total na eficiência, produzir o melhor produto possível, baratear o custo e fazer com que todo mundo pudesse comprar, alimentando um ciclo de consumo gigante. E foi justamente essa era que nos deu dois conceitos de marketing que são cruciais até hoje. O primeiro é a proposta única de venda, a famosa USP. Era sobre se diferenciar por um atributo muito específico: ser o carro mais econômico, a moto mais potente. E o segundo, a importância de ter uma imagem de marca forte, para garantir um lugar especial na cabeça das pessoas. Só que, claro, essa abordagem de um para todos não ia durar para sempre, né? Conforme a concorrência foi aumentando, com mais e mais empresas entrando no jogo, ficou claro que era preciso ser mais esperto sobre com quem se estava falando. E aí vem a grande virada de chave, que aconteceu ali pelos anos 80. O foco saiu do produto e foi para o mercado. A abordagem deixou de ser uma mensagem única para todo mundo e passou a ser direcionada para grupos específicos de consumidores. E essa frase resume perfeitamente a nova filosofia. As empresas descobriram que, na verdade, elas conseguiam ser muito mais eficientes se pegassem aquele mercado de massa enorme e o quebrassem em pedaços menores, em grupos, os tais dos segmentos. E foi daí que nasceu a ideia de segmentação. A prática era focar em entender esses grupos menores que eram homogêneos, ou seja, pessoas parecidas, com necessidades parecidas ou que buscavam os mesmos benefícios. A meta era atender cada um desses grupos de uma forma muito melhor. A principal estratégia, então, virou o que a gente conhece como STP: segmentação, direcionamento ou targeting e posicionamento. O trabalho passou a ser analisar os vários segmentos, escolher aqueles que pareciam mais promissores e, por fim, posicionar a oferta de um jeito único só para eles. Essa era a nova fórmula para ter vantagem competitiva. Muito bem, agora a gente chega na evolução final, a mais recente de todas, que leva o foco de grupos grandes para uma única pessoa. Bem-vindo à era do cliente. Essa fase de agora, que na verdade começou lá nos anos 90 e se acelerou demais com a internet e com a análise de dados, é o refinamento máximo da era anterior. A tecnologia simplesmente permitiu que a segmentação chegasse no seu nível mais detalhado possível, o cliente individual. Então, o ponto crucial é esse, sabe? A jornada do marketing foi de uma abordagem de um para muitos para uma abordagem de um para um. Hoje, tudo se resume a entender o valor, as necessidades e os desejos de cada indivíduo. Essa evolução toda, do produto para o segmento e finalmente para o cliente, mostra uma tendência muito clara de personalização cada vez maior. E a grande questão que fica no ar agora é: e depois? O que vem a seguir? Para onde mais o marketing pode evoluir a partir daqui?